você consegue provar que o treinamento que você desenvolveu realmente mudou o comportamento, ou você só consegue verificar ali quantos cliques aconteceram nas telas e qual foi a nota que o aluno tirou? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre como medir resultado de verdade, sobre provar a real mudança de comportamento das pessoas depois de passar pelo treinamento que você preparou? O que você acha? Você sabe, o desafio que a gente tem, ele não é só criar conteúdo bonito e que engaja, embora, claro, essa seja também uma preocupação nossa, não é que não é importante. Isso pode ser tema para outro vídeo, inclusive. Mas o que importa de verdade é você conseguir mensurar o resultado, a transformação que o teu treinamento proporcionou em termos de mudança de comportamento, de melhoria de performance, de resultados alcançados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tá bem? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Olha só, por que falar desse tema é importante? Primeiro porque eu fiz uma enquete no LinkedIn e vocês pediram esse tema. E segundo porque é um tema recorrente aqui no canal, falar sobre resultado. A gente não fala aqui, eu e você, né? A gente não conversa aqui só sobre design instrucional e dicas e hacks e, enfim, né? E ferramentas. Tem tudo isso por aqui também, mas tem principalmente tudo isso olhando para o uso estratégico de ferramentas e de processos para a gente alcançar resultado. E qual é o resultado do treinamento? É justamente a mudança do comportamento, a melhoria da performance. É aquilo que para o cliente faz diferença, é aquilo que vai sanar a dor que a gente conseguiu mapear no início do projeto. Entende? Então o curso pode ser super bonito, pode ter sido super acessado, pode ter sido super falado, badalado, porque ele tinha lá uma gamificação, uma estratégia diferente, um storytelling bacana e tal. E tudo isso é sim, claro, muito, muito importante. Mas tudo isso sem resultado vai ser só isso. Entende? Então, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como que a gente pode usar design instrucional, modelo A, de 6Ds, que são os principais modelos de DI que a gente acaba usando, né, e acaba falando bastante aqui no canal também, para a gente poder mudar essa realidade, sair das métricas de vaidade e falar de verdade sobre impacto, sobre resultado a partir de ações de aprendizagem. Então, primeira coisa, o que é impacto real quando a gente fala de treinamento? Principalmente aqui, né, no meu mundo, treinamento digital. O impacto real, ele precisa ir além do engajamento com o conteúdo, não é? Então, a gente precisa estar atento aqui ao impacto real como uma mudança de verdade do comportamento do aluno, e esse comportamento, ou esse conhecimento também pode ser, ele precisa gerar valor para o negócio através da percepção e da experiência que esse aluno teve com o treinamento. Dá para entender? Então, quando esse conhecimento ele se transforma em ação, essa ação precisa gerar resultado. Entendeu? Não dá para medir só com volume de acesso, sei lá, nota, né, média da nota da prova, da avaliação de conhecimento, ou enfim. Né, às vezes tem aí premiações e tal, lá para o número de acessos à plataforma, homem hora treinamento, quantidade de treinamentos disponíveis. Né? Não é sobre isso. Impacto não é sobre isso. Isso é legal e tal, tem o seu momento. Mas se você quer fazer diferença, se você quer ser um profissional que faz diferença no teu trabalho, ajudando empresas a alcançarem resultados por meio de ações de treinamento, então o teu pensamento sobre resultado precisa estar assim, em outro patamar. Entendeu?
você precisa estar pensando de fato em planejar, em projetar, em pensar, elaborar, sei lá, usa o verbo que você quiser. Experiências de aprendizagem que tragam resultados de fato, né? E qual que é o papel do design instrucional nisso tudo, nessa mensuração de resultados, de impacto? Primeira coisa que você precisa pensar, e daí independentemente de qual é o modelo de design instrucional que você usa, tá? Primeira coisa que você precisa pensar na definição clara dos objetivos desse treinamento. Objetivos de aprendizagem e objetivos de desempenho. Eu acredito que aqui no canal tem sim vídeo sobre isso, tenho certeza que no programa PPR tem. Se você é meu aluno, meu mentorado, minha mentorada lá no programa PPR, você tem aulas sobre isso, sobre taxonomia de Bloom, como elaborar, por que elaborar e tudo mais, né? Então a primeira coisa é essa, você precisa ter muita clareza com relação a quais são os objetivos desse treinamento, né? Então você precisa entender, primeiro, de onde surge essa necessidade de treinamento, quais são as dores que esse cliente está trazendo, ele enxerga que treinamento vai resolver. A partir disso, quais são os objetivos de desempenho, ou seja, os objetivos do negócio que são impactados por esse problema que precisa ser resolvido, e o que é que as pessoas precisam aprender, ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem que precisam ser alcançados para impactar nos objetivos de desempenho, para resolver a dor que foi mapeada na necessidade de treinamento. Entende? Eu, por aqui, uso, e acredito que muitos de vocês também, taxonomia de Bloom como a principal ferramenta para me ajudar a fazer o mapeamento desses objetivos e entender os diferentes níveis de aprendizagem, dentro dos diferentes domínios de aprendizagem, e a partir daí poder escalonar, não sei se escalonar seria a palavra, mas enfim, para poder entender qual é a complexidade de aprendizagem envolvida nesse treinamento e entender quais são os conteúdos que eu preciso trazer para que eu possa trazer um conteúdo que seja objetivo e focado naquele problema que foi mapeado inicialmente e não trazer um monte de conteúdo interessante. Interessante que o aluno saiba. O interessante é que o aluno dê resultado. Isso é interessante para ele como profissional, é interessante para você como profissional de treinamento e é interessante para a organização como um todo. Eu acredito muito nesse crescimento coletivo, né? Todo mundo cresce junto. Bom, e aí uma vez que você entende, então, quais são esses objetivos, você consegue definir melhor qual é o conteúdo, entender qual é a melhor forma de avaliar esse conhecimento, né? E aí você começa a desenhar um treinamento que ele não está focado no conteúdo, mas ele está focado no impacto que se busca com esse treinamento. Não se trata só de entregar um conteúdo, mas de pegar esse conteúdo e entender como é que ele pode ser aplicado e qual é o impacto, o potencial de impacto que ele tem quando ele for aplicado. E aí eu faço essa junção. Como é que esse aluno vai pegar esse conteúdo e vai transformar isso em ação no dia a dia dele e a partir daí ter um resultado diferente, um resultado melhor, ser reconhecido por isso e daí todo mundo começa essa relação de ganha-ganha para todo mundo, tá? Então, em termos gerais, de design instrucional, de pensamento de design instrucional, esse é o melhor caminho, tá? Agora, deixa eu falar um pouquinho eu falo tanto aqui, né, do modelo AD e dos 6Ds, então, deixa eu falar como que a gente pode, a partir de cada um desses modelos, e aí você me diz aqui nos comentários qual é o que você usa, como é que você pode pensar nesse impacto, em medir resultados dentro aí de cada linha de pensamento desses processos, tá? Começando pelo modelo AD, por quê? Porque o modelo AD é o meu queridinho, vocês já sabem disso, né? Então, vou falar primeiro do modelo AD. E aí você provavelmente já sabe, né? Você já me acompanha aqui no canal, que AD são
5 etapas: análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Avaliação de resultado aqui no caso, né? Avaliação do projeto como um todo, enfim. Então, quando a gente fala de análise, então, aqui, acho que esse é o grande erro que a maioria dos profissionais de treinamento comete. Ele acha que vai falar de avaliação só aqui no final, mas a avaliação ela começa aqui na etapa de análise. É aqui que você começa a entender qual é o problema que precisa ser resolvido com esse treinamento, quais são os indicadores que precisam ser verificados, como eles serão verificados lá no final do curso, depois que o curso for aplicado. Então, precisa levantar esses indicadores, precisa conversar sobre o problema, precisa definir critério de sucesso do projeto. É aqui na fase de análise que você tem essa clareza de para onde você está indo. E isso aqui, essa clareza é que vai ditar o rumo de todas as outras etapas do processo. Tá? Se você não faz uma boa análise aqui, o risco que você corre de criar um treinamento que, das duas uma, ou não vai resolver problema nenhum, ou pode até gerar um outro problema, é muito grande. Então, etapa de análise é essencial. Eu gosto de usar PPD Canva para essa etapa, porque ele vai me dar, que é uma ferramenta que eu criei, né, de mapeamento estratégico de necessidade de treinamento ou de necessidade de aprendizagem, e ele me dá uma visão geral do projeto e uma visão bastante estratégica do projeto, para eu entender quais as informações que eu tenho e até as informações que eu não tenho. Saber o que eu não sei também é muito importante. Né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar no final do vídeo aqui para você assistir, tá? E também na descrição do vídeo e para se aprofundar, claro, o programa PPL, né? Segunda etapa, que é a etapa de... vou juntar as duas, tá? Design e desenvolvimento, porque elas vão caminhar muito juntas, né? Afinal de contas, o design você planeja, né? Você esboça como o curso vai acontecer, e no desenvolvimento você faz isso de fato acontecer, né? Você ou outros profissionais envolvidos no projeto. Com esses objetivos aqui na fase anterior bem planejados, então você vai desenvolver, você vai planejar e desenvolver uma experiência de aprendizagem que de fato faz sentido. Então você vai colocar exercícios de fixação nesse treinamento que fazem sentido com o tema que está sendo trabalhado e com o nível de aprendizagem e de complexidade desse treinamento. Entendeu? Então, esse é o principal ponto aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem um treinamento no nível de aprendizagem, de aplicação, não adianta você colocar só exercício de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, no teu treinamento. Não faz sentido, entende? É você entregar, sei lá, imagina só que você tem um atleta, eu vou dar um exemplo de atleta, isso é incrível. Mas porque meu filho está muito nessa agora, né? Enfim, não vou ouvir. Volta, Sônia. Imagina só que você pega um atleta e você dá ali, e tá numa dieta ali de, sei lá, 5.000 calorias. Um fisiculturista, tá numa dieta de 5.000 calorias e tal. Só que chega no treino, você pede pra ele só pular chinelo, fazer polichinelo. Pular chinelo. Fazer polichinelo. Seria a mesma coisa, então você entregar um negócio super robusto, um conteúdo super robusto, nível aplicação, e na hora dele aplicar, dele ver se aprendeu, você pede ali se é verdadeiro ou falso. Não faz sentido. Então, por isso essa clareza na primeira etapa é muito importante para que você possa, na hora de planejar essas avaliações, tanto dentro do curso como pós-curso, você entender se essa mudança de comportamento que é esperada, se ela já está começando a acontecer, se já há uma mudança de percepção com relação ao comportamento inicial, né, o que acontece na atualidade daquele estudante e no depois, entende? Tá? Então, por isso é super importante.
Depois, já na fase de implementação, quando o curso vai para o LMS, aí o que você precisa? Ter pensado também, mais uma vez, volto aqui, ter pensado aqui inicialmente na etapa de análise, em qual é o suporte que vai ser dado para esse aluno, implementar tudo o que ele aprendeu durante o curso. Você precisa já ter conversado para poder implementar agora um plano de ação com relação à liderança, como é que a liderança vai acompanhar o desenvolvimento desses alunos, desses colaboradores, né? Não é só jogar o treinamento na plataforma e falar agora façam, e aí a mágica vai acontecer. Não, você precisa parametrizar a plataforma, inclusive de uma forma que, se você pensou isso lá na etapa de análise, depois de design, desenvolvimento, de trazer aqui não só os materiais de apoio, mas também soluções de acompanhamento do aluno, entende? Porque se você só entrega um curso pontual e fala para ele tchau, agora vai e aplica, seja feliz, pode ser que a coisa não aconteça muito bem assim, né? Mas como é que vai acontecer o suporte, o apoio à aprendizagem pós-treinamento dentro da plataforma, sacou? E por fim, obviamente, daí já chega na última etapa do modelo ágil de avaliação de resultados, né, efetivamente. E aí é quando você vai medir o que foi aprendido, o que foi aplicado, o que foi transformado, o que foi impactado. Mas se você não pensou nisso na etapa de análise, não adianta chegar aqui na etapa final, você não vai encontrar esses números. Aí qualquer número pode ser ok, né? Ou o que é mais comum acontecer, você encontra o gestor daquela área que recebeu o treinamento e fala, e aí, o que você achou? O pessoal gostou do treinamento? Ele fala, o pessoal gostou. Falei, melhorou o resultado? Eu acho que sim, não sei muito bem. Porque não houve uma discussão sobre resultados, fica no campo da percepção. E eu acho que quando se fala em resultados, o campo da percepção é o mais perigoso de todos, né? Porque a percepção é daquele momento, não é do processo como um todo, né? Então você ter bastante cuidado com isso. Precisa, nessa etapa de avaliação, você precisa também entender que você precisa medir, você precisa ter métricas, né? Quantitativas, qualitativas, então tem questão dos índices, dos indicadores, da melhora de performance, mas tem também autoavaliação, feedback do gestor, mas com base em dados, não em percepção, tá? Certo? O que eu costumo ver normalmente? Um resultado medido muito na base da satisfação. As pessoas gostaram do curso, então deu tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim. Tá bom? Então precisa se preparar, se você usa modelo AD, precisa se preparar lá na etapa de análise, na primeira etapa do processo, para que você possa vir durante todo ele, mirando nos indicadores, nos resultados de fato, né, no impacto que você quer causar com esse treinamento, tá bom? Vamos falar então um pouquinho dos 6Ds? E nos 6Ds, como é que isso acontece? Eu queria muito que você colocasse aqui nos comentários para mim qual é o modelo que você usa, se é AD, se é 6Ds ou, enfim, um outro modelo ou nenhum modelo, conta para mim aqui nos comentários, tá? 6Ds o que é? São 6 disciplinas, né? A primeira disciplina, que é a chamada de definir os resultados de negócio que são esperados, né? Quais são os resultados esperados? Esse é o ponto de partida e o grande apelo desse modelo, dos 6Ds, né? Eu não vou comparar muito ele com a AD aqui, acho que tem outro vídeo aqui no canal sobre isso, se não tiver eu posso fazer, não é o objetivo do vídeo, mas enfim, tá? Então o ponto de partida é esse, o que a empresa espera que mude após esse treinamento, né? É comum nessa fase aqui que se faça a roda do planejamento para entender quais são os indicadores que tem que melhorar, como que essa melhora vai ser percebida, então trazer clareza
com relação a essa etapa e esses resultados esperados é super, super importante. Depois, o segundo D, que é determinar o que deve ser feito no trabalho, né? Enfim. A partir desses resultados, o que a gente precisa fazer? Definir quais os comportamentos precisam ser adotados no dia a dia, para que você possa trazer essa realidade para dentro do treinamento. Terceiro D, que é desenhar uma experiência completa, uma experiência de aprendizagem completa. O que você precisa fazer? O treinamento ele não começa quando o treinamento sobe na plataforma, né? E ele nem termina quando o aluno termina a última aula, o último módulo do curso. Concorda comigo? O treinamento, muitas vezes, começa depois de tudo isso, que é quando ele vai para a prática. Então, inclusive no livro de 6Ds, ele fala sobre essas 4 fases da aprendizagem, tem vídeo aqui no canal sobre isso, que são preparação, aprendizagem, aplicação e reforço. E aqui você tem a oportunidade de, pensando em tudo isso, e aí você lembra um pouquinho da etapa de design, né, do modelo ágil, que você precisa conectar o quê? Todo o processo o processo de design instrucional, o processo da empresa que você está atendendo, a cultura de aprendizagem. Você precisa levar em conta todos esses elementos para, de fato, desenhar uma experiência de aprendizagem que seja completa, né? E sempre, sempre mirando onde? Olhando para onde? Para o impacto que você quer causar, tá bom? Para garantir que é como se você pegasse aí o teu carro, saísse dirigindo para um lugar e começasse não soubesse muito bem onde fica, né? Aquele lugar onde você gostaria de chegar. E você vai pegando os caminhos que dá, que você acha que vão te levar até lá. E aí você pode chegar lá ou não, né? Então é a mesma coisa aqui. Depois o próximo D tem a ver com direcionar a transferência de aprendizagem. Então, e aí aqui, isso é interessante dos 6Ds, né? Que como ele é muito focado no impacto o tempo todo, então quando você fala sobre direcionar essa experiência, essa transferência de aprendizagem, ele está trazendo o quê? Que só, entre aspas, aprender não é suficiente, você tem que aplicar, é fato, né? E para isso precisa de suporte, de incentivo, de acompanhamento, que é algo que a metodologia de avaliação de resultados do Kirkpatrick também traz muito forte, né? E aí você pode ter, conforme até a orientação do Kirkpatrick, né, do modelo do Kirkpatrick, ali ações de coaching, checklists, desafios, acompanhamento e monitoramento de plano de ação, enfim. Tá? Então você pode pensar, né, nesse tipo de ação para acompanhar essa transferência de aprendizagem. Isso vai fazer muita diferença, vai facilitar demais o alcance dos resultados que você espera. Depois, quase que como uma consequência, o quinto D, que é dar suporte à performance. Então, o que isso significa aqui? Não é só você direcionar essa transferência, essa transferência de aprendizagem, né? Entregando material de suporte e tudo mais. Mas o dar suporte à performance tem a ver com a liderança e também com o ambiente. Então, como é que esses dois, né, liderança e ambiente, como é que eles estão envolvidos na aplicação do conteúdo que foi visto durante o curso? Será que a gente precisa fazer um trabalho junto à liderança para falar sobre isso? Será que eu preciso entregar ferramentas para a liderança poder dar esse suporte à aprendizagem a esse aluno depois que ele volta do curso? Porque certamente você já viu aquela situação, né? Ou talvez você passou por isso, de você vai fazer um treinamento, uma formação que foi indicada até pela sua liderança, e aí você volta desse curso e a única coisa que o gestor te pergunta é: e aí, foi legal? Vai dar para usar? Você viu lá? Mas não existe um acompanhamento, um suporte, né? um escutar o teu plano de ação, te ajudar a colocar um plano de ação em prática, enfim. Então, esse quinto dele vem muito nesse sentido, da gente ajudar essa liderança e ajudar esse ambiente
a estar propício para que o aluno possa se desenvolver a partir daquilo que ele viu no treinamento. E por fim, o 6º D, que é documentar os resultados, né? Então, é hora de o quê? De mostrar as evidências. Então, se você tem feito bem todo o trabalho anterior, você vai conseguir agora coletar os dados, comparar os indicadores, né? Eu gosto muito de fazer no final dos treinamentos um antes e depois, né, de resultados. Quanto você sabia disso antes, quanto você sabe depois, enfim. Mapear o impacto de verdade, sabe? Então, isso é bem importante e é o que fecha as 6Ds. Tá bom? Gostou? O que você acha? Dá para colocar? Qual insight aí que você consegue já aplicar no teu próximo projeto, ou no teu projeto atual, nesse sentido de mapear, identificar e mostrar a relevância do teu trabalho? Que no fim das contas é sobre isso, né? Não só o resultado do aluno, mas o que eu quero aqui é que você possa mostrar o real impacto do teu trabalho, a relevância estratégica do teu trabalho como um profissional de treinamento, que você se transforme num estrategista de treinamento, tá bom? E como que você vai fazer isso? Fazendo construindo um projeto de treinamento que seja estruturado desde o início, que traga ali junto objetivos claros, um desenho instrucional estratégico, um processo bem aplicado, foco na estratégia, foco na implementação, na ação, no resultado. E aí você vai escolher qual é o melhor processo para isso. Espero ter te dado aqui algumas dicas, digamos assim, alguns insights de como você pode fazer isso ao longo do teu projeto, independentemente de qual seja o teu processo. Combinado? Enquanto isso, vou deixar aqui 2 vídeos para você continuar o teu processo de desenvolvimento profissional e te dizer que é uma grande honra para mim fazer parte disso. Continua por aqui, consome tudo que tem, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. A gente se vê no próximo vídeo, combinado? Beijo, tchau!